Galera, tudo bem? Tranquilo? Para ajudar a turma nossa aí, eu vou estar fazendo esses vídeos quanto possível, tá bom? E aí, como estão? Vamos aí resolver uma questãozinha de geometria analítica. Olha a questãozinha, o exemplo lá, ó. Obtenha a tripa de coordenadas de um vetor que tem a norma raiz de 3 e é ortogonal a um ao vetor, né? Um 1, 0 e ao vetor menos 1, 0 e 1 e forma um ângulo obtuso com 0, 1 e 0. Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte: o que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui meus dados, vamos organizar isso na forma de dados. Como assim, Velasco? Vamos lá, vamos primeiro chamar essa tripa de vetor U. Então, nosso vetor U vai ser o vetor x, y e z. Tudo bem? E a norma dele quer dizer que é igual a quanto? A raiz de 3. E aí esse outro vetor, vou chamar de vetor v, nosso vetor v, ele vai ser o vetor 1, 1 e 0. O outro vetor que eu vou chamar de W, o vetor W, vai ser o vetor menos 1, 0 e 1. E por último, um vetor K, né? Que é o vetor 0, 1 e 0. Olha o tanto de informação. Mas espera aí. A pergunta é achar as coordenadas desse vetor, né? Do vetor nosso U. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, como ele me deu a norma, então nós vamos assim, fazer o seguinte. Para a norma, né? Nós temos aí para a norma do vetor, né? U, para a norma do vetor U é igual a raiz de 3, nós vamos ter o quê? Olha para você, que é para, ficou um feio, né? Para, então nós temos que a norma do vetor U é igual a raiz de quem? De x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Como a norma é raiz de 3, então eu posso dizer o quê? Que a raiz de 3 é igual a raiz de quem? De x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Eu vou dividir, eu vou elevar, na verdade, eu vou elevar isso tudo ao quadrado, ó. Eu vou elevar ao quadrado. Então, elevar ao quadrado. Toda vez que aparecer esse símbolo, é porque eu estou elevando ao quadrado. Ao elevar ao quadrado, 3, raiz de 3 ao quadrado é 3. Esse número aqui também vai ficar x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Então, temos aqui a nossa primeira funçãozinha, tá? Guarde ela. Essa função é a nossa primeira função. Que agora nós vamos ver a parte matemática de fazer a situação. Só que ele também fala outra coisa. O que ele fala? Ele fala de ortogonal. Então, vamos pensar aqui. Para ser ortogonal, nós temos o que para ser ortogonal? Para ser ortogonal, eu tenho que ter um vetor x1, um vetor x, né, que tem as coordenadas x1, y1 e z1, multiplicado por outro vetor que eu vou chamar de x2, y2 e z2, isso vai ter que ser igual a zero. Tudo bem? Isso vai ter que ser igual a zero.
Então, x1, y1, z1 é igual a x2, isso tem que ser igual a zero. Como eu tenho os vetores, ele me diz que os vetores quais? O vetor U é ortogonal ao vetor, ortogonal 90 graus, né, gente? Ortogonal ao vetor quem? V, que eu chamei ali de V. E também o vetor U é ortogonal ao vetor W, que eu chamei de vetor W. Então, para isso, nós temos, eu tenho aqui x, y, z, que é as coordenadas do vetor U, vezes quem? As coordenadas do vetor V, 1, 1 e 0. Isso tem que ser igual a 0. Então, se eu fazer isso, eu tenho que x mais y, ó, esse, vezes esse, mais esse, vezes esse, mais esse, vezes esse, isso vai dar quanto? Ó, x mais y é igual a 0. E para as coordenadas x, y e z, que é o vetor U, ortogonal ao vetor W, que é o vetor menos 1, 0 e 1, eu vou ter quem aqui, ó? X menos x, mais 0, mais z é igual a 0. Mais z é igual a 0. Então, nós temos aqui, galera, ó, uma outra equação. Equação 2, equação 3. Tudo bem? Equação 2, equação 3. Se eu tenho essas equações, eu já posso montar o meu sistema. Então, vamos aqui para o sistema. Para o sistema matemático, né? Para o nosso sistema. O que eu tenho aí no meu sistema? No meu sistema eu tenho que a primeira equação é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 3. Tenho também que x ao quadrado, x mais y é igual a 0. X mais y é igual a 0. E temos que menos x mais z é igual a 0. Olha, gente, eu tenho aqui um sisteminha. Esse sisteminha eu posso fazer o seguinte: observo as três. Observando as três, quem é comum nas três, ó, para ajudar aqui vocês. Aqui tem x, aqui tem x e aqui tem x. Se tem x nas três, isola o oposto nas duas de baixo. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Y é igual a menos x. E z é igual a x. E z é igual a x. Fazendo isso, eu vou pegar a primeira equação, ó, nossa primeira equação e substituir. Eu tenho quem? X ao quadrado mais y ao quadrado. Quem é y ao quadrado? É menos x ao quadrado mais z. Quem é z? É x ao quadrado. Isso é igual a quanto? 3. X ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 3. 3x ao quadrado é igual a 3. Dividindo isso por 3, nós vamos ter que x ao quadrado é igual a 1. Por conclusão, meu x é igual a 1.
Ó, por conclusão, meu x é igual a 1. Ficou aqui na frente. Deixa eu apagar. Só apagar aqui, ó. Meu x é igual a 1. Se meu x é igual a 1, meu y é quem? Ó, meu y é igual a menos 1. E meu z é igual a 1. Então, querendo ou não, nós já achamos as coordenadas. Mas falta uma coisa. Falta a gente verificar se ele mesmo, se esse vetor, que é o vetor u, ó, o nosso vetor u, vou pôr aqui, ó, o vetor u, se o nosso vetor u, ele é ortogonal. Quem é o vetor u? X é 1, y menos 1, e ortogonal não, hein? E z1. Se esse vetor com essas coordenadas é o que? Obtuso ao vetor k. Faltou a gente verificar isso. Para a gente verificar isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos lá, vou deixar aqui. Para verificar isso, nós temos o quê? Para verificar se ele é obtuso, nós vamos fazer o seguinte. O vetor u, deixa eu mudar de cor. O nosso vetor u vezes o vetor k, ele é igual ao módulo, a norma do vetor u vezes a norma do vetor k vezes o cosseno do ângulo. Então eu vou verificar esse ângulo. Então, rapidinho. Quem é o vetor u? O vetor u é quem? 1, menos 1 e 1. Vezes o vetor k. 0, 1 e 0. Qual é a norma do vetor u? Raiz de 3. Qual é a norma do vetor k? Facinho, 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, 1, mais 0 ao quadrado, é raiz de 1, que é 1, né? Vezes o cosseno do ângulo. Então, vamos lá fazer esse produto aqui. 1 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 1, 1. Né? Mais 0 aqui. Mais 1 vezes 0, 0, 0, né? Isso é igual a raiz de 3 vezes o cosseno de quem? De θ. Isso quer dizer que o quê? E aqui vai dar 1 vezes 0, 0, menos 1 vezes 1, menos 1, ó, que é menos 1. Então, nós temos que o cosseno de θ é igual a menos 1, dividido pela raiz de 3. E detalhe, se eu melhorar isso aqui, vai ficar... Melhorar isso é racionalizar isso, né? Então, raiz de 3 sobre raiz de 3. Isso vai dar quem? Menos raiz de 3 sobre 3, não é isso? Então, ele está querendo nos dizer que... O que ele está querendo dizer? Que o cosseno do ângulo é menos raiz de 3 sobre 3. Vamos ver se isso é um ângulo que obtuso. Espera aí. Um ângulo obtuso é um ângulo que tem que ser maior que 90 graus e um ângulo menor que 180 graus. Então, só para a gente relembrar de algumas coisinhas aqui, eu tenho lá o meu ciclo trigonométrico, eu vou ter meu eixo dos cossenos, né? Meu eixo dos cossenos e meu eixo de quem? Dos senos. O eixo dos cossenos
e o eixo dos senos. Só para a gente não esquecer, no primeiro quadrante, o cosseno assume valor positivo e o seno assume também valor positivo. Certo? Então, de 0 a 90, de 0 graus a 90 graus, os cossenos e os senos são positivos. No segundo quadrante, o cosseno assume valor negativo e o seno assume valor positivo. Isso quer dizer que de 90, né? De 90, que maior que 90, quer dizer que maior que 90 até 180, porque 90 não entra, né? 90 os valores aí. De 90 a 180 o cosseno é negativo e o seno é positivo. Então espera aí. O nosso cosseno, ele foi o quê? Negativo. Se ele é um cosseno negativo, ele vai estar entre o ângulo, é obtuso, porque ele vai estar um ângulo maior que 90 e um ângulo maior que quanto? Que 180. Então, nossa resposta está correta. Então, a nossa tripla do vetor, vai ser quem? 1, menos 1 e 1. Beleza, galera? Então, quanto possível, quanto der, quanto possível, eu vou estar ajudando vocês aí e sempre pode contar comigo, tá bom? Valeu demais!